Olá, paz do Senhor Jesus. Hoje eu gostaria de deixar uma palavra ao teu coração que se encontra em Ezequiel capítulo 37, que vai falar sobre a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale. Estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para que estes ossos, e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vocês viverão. Porém tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, eu os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que se apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles estavam cobertos de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó, profetizo, ó Espírito, e sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nele, eles viveram e se puseram em pé como um grande exército. Aqui a palavra do Senhor é bastante conhecida, meus irmãos. Vai falar sobre o vale de ossos secos. É bem verdade que essa palavra vai falar sobre a situação que se encontrava o povo de Israel. Aqui acontece a mesma coisa que acontece em Jeremias 18, quando um vaso ele se quebra na mão do oleiro. A Bíblia vai falar que aqui é Deus ele tratando com o povo de Israel, porque o povo de Israel ele tinha se corrompido, o povo de Israel tinha deixado de adorar um Deus que é o nosso Deus poderoso. E aqui vai falar que agora veio a mão do Senhor, e levou o Espírito e me deixou no meio de um vale de ossos secos. A Bíblia vai falar que ali, eu imagino que estava acontecendo um momento de caos. Tanto em Ezequiel 37 como em Jeremias 18, havia um caos acontecendo. Havia algo da parte do Senhor que estava sendo tratado do Senhor, e havia um caos sobre esse vale e sobre esse vaso que se quebrou na mão do oleiro. Mas nas duas passagens eu posso dizer para você que nos dois teve restauração do Senhor. Nas duas passagens o Senhor ele restaurou o seu povo. Agora a Bíblia vai falar que agora aqui em Ezequiel 37, Deus ele pega Ezequiel e leva ele no meio de um vale de ossos secos. Vai falar que agora ele começa a fazer Ezequiel andar sobre aquele vale ao derredor dele. E é interessante que Ezequiel ele não começa a passar pelo meio, ele anda ao derredor, como se fosse o sinal de uma aliança. E mesmo aqueles ossos pareciam sequíssimos. Quem olhava, se eu olhasse para aquele vale lá, eu ia falar: não tem mais jeito. E a Bíblia fala que Ezequiel ele olha e fala que está sequíssimo, é uma situação deplorável. É algo que nos nossos olhos humanos não tem mais jeito, mas para Deus nada é impossível. A Bíblia fala que ele começa a andar ao derredor. Eu imagino agora que eu olhava para aquele vale de ossos secos, fala: não tem mais jeito, esse não canta mais, esse não se levanta mais, esse já está até morto. Mas está Deus ali pegando Ezequiel, fazendo ele andar ao derredor. O que Deus está fazendo? Uma nova aliança com aquele povo. Deus ele começa a fazer uma nova aliança. Ezequiel, aleluia, começa a andar em volta daquele vale de ossos secos. E agora Deus dá uma ordem a Ezequiel: Ezequiel, profetize. E Ezequiel fala: Senhor, será que esses ossos poderão reviver? E Deus ele pergunta para Ezequiel, peço perdão, será que esses ossos podem reviver? E Ezequiel fala: Senhor Deus, tu sabes. Ezequiel fala que se fosse pela palavra dele, ele não conseguiria. Ezequiel sabe que sobre as forças dele, ele não poderia. E assim somos nós. Às vezes nós estamos passando por um momento de dificuldade. Nós olhamos para aquele vale e nós falamos: Deus, não tem mais jeito. Mas Senhor, tu podes. Senhor, tu podes. Senhor, tu podes. Então nessa noite Deus te convida a falar assim: Senhor, tu podes. Ainda que essa situação o homem fala que não tem mais jeito, Senhor, tu sabes. Senhor, tu podes. A Bíblia vai falar que agora Deus dá uma ordem a Ezequiel. No meio de um vale cheio de ossos secos, Ezequiel, profetize sobre esses ossos. Eu imagino irmão, se fosse eu, olhando aqueles ossos secos, olhando aquele, a Bíblia fala que ele estava sequíssimo. E ali era se for ver, um cenário de morte. E eu falo: Deus, não tem mais jeito. Eu, como homem, eu ia falar: mas como eu vou profetizar sobre esse vale?
Como eu vou profetizar sobre essa doença que não tem mais jeito? Como eu vou profetizar sobre essa causa que não tem mais jeito? Ainda que o homem fala que não tem mais jeito, Deus te dá uma ordem nessa noite: profetize. Profetize sobre esse vale, profetize sobre esses vales de ossos secos, profetize sobre essa situação que você se encontra, profetize sobre essa causa na justiça que não tem mais jeito, profetize sobre essa enfermidade que você acha que não tem mais jeito. Deus te dá uma ordem: profetize nessa noite. Agora fala que agora Ezequiel ele começa a profetizar, e o que me chama a atenção é que começa a juntar osso com osso. E é interessante, que chama a minha atenção é que começa a juntar braço com antebraço, não é braço com perna. E tem hora que nós queremos colocar a perna com o braço, tem hora que Deus ele afasta algumas pessoas de perto de nós e nós queremos ajuntar novamente, mas Deus fala assim que começa a juntar osso sobre osso. Então não queira trazer para perto de você que ainda Deus já se afastou. Se não está ajuntando é porque Deus já não quer mais perto de você. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Ele começa a profetizar, e eu sinto Deus aqui, e a Bíblia fala que agora começa a ouvir um reboliço. Aleluia, eu imagino aquele osso, ele se ajuntando, começa a haver um barulho e tudo começa pequenininho. Então enquanto você profetiza aí a tua casa, há um reboliço do Senhor. A Bíblia fala que começa um reboliço e começa a se juntar osso com osso, nervo com nervo, e a Bíblia começa a falar que agora eles começam a ter vida. Então eu não sei como é que você se encontra na noite deste dia, mas eu quero dizer para você: profetize. A ordem do Senhor é para você nessa noite, é profetize. Ainda, William, mas você não sabe como é que está a minha vida, a minha situação financeira? Profetize. William, você não sabe como é que se encontra, meus familiares estão passados no caminho do Senhor, tem alguém enfermo? Profetize. Ainda que o inimigo fale assim: você não tem mais jeito, não era você outra hora que estava na presença do Senhor, agora parece que está num vale de ossos secos. Deus ele te levanta nessa noite para você profetizar sobre a tua casa. Se Ezequiel não profetizasse, ainda se Deus quisesse e falasse assim: ossos secos se levantam, aqueles ossos se levantariam, mas Deus ele deu uma ordem a Ezequiel. Eu imagino que se aqueles ossos ouvissem o Senhor falar, aqueles ossos já se levantavam naquela hora. Mas tem coisas que não sou eu, não é o Senhor que tem que fazer, somos eu, somos você. E tem hora que você quer colocar tudo nas mãos do Senhor. Deus, mas faz isso, mas Deus está te mandando profetizar nessa noite, porque tem causa, se você não profetizar, não vai acontecer. Não, William, é porque Deus ele não quer fazer na minha vida, Deus ele quer, mas ele quer que você profetize. Ele quer nessa noite testar a tua fé. Talvez tem coisas paradas na tua vida, porque você não está profetizando. Eu não sei o vale que você se encontra, mas a Bíblia fala que ele profetizou e um grande exército se levantou. Então nessa noite a palavra que eu deixo para você, Ezequiel 37, um grande exército vai se levantar dentro da tua casa, e é o exército do Senhor, amém? A palavra do Senhor nessa noite é Ezequiel 37, profetiza sobre esse vale de ossos secos. Deus abençoe, fique com Deus.